irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para gravar mais um vídeo, a segunda aula do nosso estudo bíblico e teológico. Então já quero lhe fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Deixe aquele like para ajudar o canal, para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é relevante. E também compartilhe este vídeo em suas redes sociais, no seu WhatsApp, Facebook e Instagram. E assim você irá ajudar o canal a crescer. Então vamos para o vídeo? Então, meus irmãos, aqui no vídeo nós vamos falar das condições da salvação. E quando eu falo aqui em condições da salvação, eu estou querendo dizer o que Deus exige do homem, a quem Ele aceita por causa de Cristo e a quem Ele dispensa as bênçãos. Então, as duas condições para ou da salvação são: a primeira condição é o arrependimento. Deixa eu tocar aqui a caneta. Arrependimento. E a segunda condição é a fé. Por quê? Porque o arrependimento e a fé são os dois elementos essenciais da nossa conversão. Uma coisa é você ser convertido, ou seja, ser uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, com uma nova vida, porque você se arrependeu e crer. Outra coisa é você somente estar na igreja e ser apenas convencido por aquilo que você ouviu e não se arrepender para se tornar um novo ser. Então você é convencido e não convertido. Então essas são as duas condições. E literalmente falando, arrependimento literalmente é abandonar o pecado. Ou seja, é uma virada contra o quê? O pecado. Então, arrependimento é abandonar o pecado, literalmente falando, uma virada contra o pecado. E fé, literalmente falando, é buscar a Deus, que é uma virada para quem? Para Deus. Então, a condição da salvação é, primeiro, arrependimento, segundo, a fé. E o que é arrependimento? É abandonar o pecado, uma virada contra o pecado. E fé é buscar a Deus, uma virada para a Deus. Ou seja,
pelo arrependimento, o pecador remove os obstáculos que o impede de receber a dádiva, essa dádiva. E que dádiva é essa? A salvação. Essa é a dádiva de Deus. E pela fé ele aceita essa dádiva de Deus. Então, já aprendemos, né, que as duas condições é o arrependimento e a fé. E o que significa arrependimento e fé. Eu quero usar como apoio das minhas argumentações Marcos, capítulo 1, verso, vou pegar o 14 e o 15, que diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, uma interpretação bem simples desse texto nos leva a entender que as pessoas eram chamadas para entrar, para fazer parte do reino por meio do arrependimento e fé. Então, arrependimento e fé deixa eu botar aqui, o meio, também é o veículo, também pode ser o caminho, ou também pode ser a entrada. Para quê? Destacar aqui. Para o reino de Deus. Então, através do arrependimento e fé, nós temos um acesso, uma entrada, um caminho para o reino de Deus. Ou seja, para chegarmos à salvação e alcançarmos a vida eterna. Então, vamos entender agora o que é arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Existem duas palavras no Antigo Testamento para arrependimento, ou seja, duas palavras que é mais comum para arrependimento. A primeira palavra para arrependimento é shuv. Shuv é arrepender-se. Ou também pode ser consolar, mas o significado é arrepender-se. E a segunda palavra é nihan. Não, perdoa, troquei aqui. Então temos as duas palavras para arrependimento. A primeira palavra para arrependimento no Antigo Testamento é shuv, que significa uma virada
para trás ou voltar. A segunda, Nihan, que significa arrepender-se. Arrepender-se. Então, essas duas palavras, Shuv e Nihan, vão ocorrer com mais frequência no Antigo Testamento para relatar acerca do arrependimento. Então, em um sentido teológico, estas palavras serão que você vai encontrar com mais frequência na Bíblia. Nós vamos ter uma referência em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 11, em que vai dizer que Saul se desvia de Deus, porque no sentido teológico a palavra é se desviar de Deus. Então, 1 Samuel 15 vai dizer, o versículo vai dizer a seguinte expressão: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Então, deixar de seguir, deixar de seguir é igual desviar. Desviar do caminho. Então, Deus se arrependeu de ter posto Saul porque ele se desviou. E a segunda passagem vai estar em Oséias 1. Oséias, capítulo 6, verso 1, que vai dizer que o povo volta para o Senhor. Deixa eu procurar a passagem aqui. Oséias, capítulo 6. Vai dizer que o povo volta para o Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nola tará. Então aqui o povo se arrependeu e voltou para Deus. Aqui Deus se arrepende de ter posto Saul, porque ele se desviou do caminho. Então são as duas palavras no Antigo Testamento para arrependimento. Agora vamos entender essa palavra no conceito do Novo Testamento. Então esta palavra no Antigo Testamento nós já aprendemos. Agora vamos aprender no conceito do Novo Testamento, que emprega a palavra. No Novo Testamento, a palavra para arrependimento é epistrepon. Eu acho que é isso. No sentido voltar para Deus. Referência Atos 15, 19. Vamos ler a palavra sobre Atos 15, 19, que vai dizer a seguinte
palavra. Atos 15:19 diz a palavra de Deus: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, converter significa voltar, se arrependeram dos maus caminhos e voltaram para Deus. Quem dera se nós todos hoje, o mundo todo, pudesse reconhecer quem é Deus e pudesse voltar para Deus. Seria uma conversão em massa. Mas também emprega a palavra. Emprega a palavra metanoia para o sentido de arrependimento também. Arrepender. Vou errar aqui. Sentido de arrepender. Arrepender. Onde que eu encontro essa referência? Atos 2:38, que diz: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o povo está sendo pregado para ele, para que se arrepende e volta para Deus. Então, esta palavra metanoia, ela é utilizada no Novo Testamento, significando a palavra, essa aqui é igual a palavra chuve no Antigo Testamento, que é voltar, fazer o caminho de volta. Então, o que é arrepender é reconhecer os teus erros, fazer o caminho de volta, mas de volta para onde? Para Deus, para o caminho do Senhor. Porque isso aqui é arrependimento e não remorso. Remorso, você se arrepende, quer voltar para trás. Não, aqui a volta é para Deus e não para o pecado. Então você tem que se arrepender e voltar para os braços do Senhor. Então, arrependimento envolve mais do que emoções, mais do que o intelecto, é a vontade do ser humano que está mais profundamente envolvida. Uma das características sempre presente nos verdadeiros avivamentos, bem como entre o povo que se mantém avivado espiritualmente, é um arrependimento profundo. Ou seja, o povo, aqui, o povo tem que se arrepender dia após dia dos seus maus caminhos. Então, o arrependimento deve sempre acompanhar o cristão durante toda a sua vida. Então, basicamente falando, arrependimento é o reconhecimento do pecado, é o rompimento com o pecado, com aquilo que nos afasta de Deus. Arrependimento é eu voltar para os braços do Senhor aqui, ó. Arrependimento é eu reconhecer o meu estado.
Arrependimento é eu reconhecer que sou pecador, que eu fiz de errado e voltar para os braços do Pai, voltar para a casa de Deus, fazer o caminho de volta. Lucas capítulo 15, o filho pródigo, quando cai em si e lembra de onde saiu e o que estava vivendo, ele decide agora, queridos irmãos, refazer o caminho de volta e lembra que na casa do Pai ele não precisava, não faltava nada. Então ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai caminho de volta. Esse é o verdadeiro arrependimento, quando você reconhece que é pecador e faz o caminho de volta. Então a primeira condição para você ser introduzido no reino de Deus, para você alcançar a salvação, o privilégio da vida eterna, é se arrepender dos seus maus caminhos. Então, a segunda condição da salvação é a fé. Então vamos entender o que é fé. Fé no sentido bíblico significa crer, confiar, ou seja, é o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste em crer em certas verdades reveladas sobre Deus e Cristo. E quanto à vontade, consiste em aceitação dessas verdades como princípios e diretrizes da vida. Fé não é crer, não é crer sem provas. Fé não é crer sem prova, pois ela está baseada na maior de todas as provas, que é a palavra de Deus. Então nós temos uma prova que é a palavra de Deus. Então, agora eu quero que você entenda isso comigo. Entenda isso comigo. A fé intelectual, que essa fé intelectual, vou colocar aqui, não é o suficiente para quê? Para adquirir a salvação. Porque é uma coisa da cabeça. Porque é possível você dar o seu assentimento intelectual ao Evangelho sem, contudo, se entregar a Cristo. Tiago, isso aqui é forte que eu vou dizer, capítulo 2, verso 19, diz assim, Tiago capítulo 2, verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também crêem e estremecem. Ou seja, é uma coisa que todos podem ter, mas ela não te dá a salvação, porque é somente da cabeça, e você tem um consentimento do Evangelho, mas não se entrega a ele, não se converte, não se arrepende, continua fazendo
toda a merda e porcaria que fazia no passado. Diferente da fé salvadora, que é quando você entende o favor imerecido. O que que você entende? Entende a graça ou favor imerecido. E deposita o quê? Deposita a sua confiança em Cristo. E o que acontece? Quando você deposita, você está confiando inteiramente para receber a salvação conforme nos é oferecida nos Evangelhos. Você crê no sangue de Cristo, você crê na graça, você crê no favor e decide se entregar. Então é o ato exclusivo, a fé salvadora é o ato exclusivo do pecador em se arrepender, ajudado de modo especial pelo Espírito Santo. E ela agora passa a descansar em Cristo Jesus. Então a fé intelectual, todo mundo fala que tem, mas não muda, continua a mesma coisa. Agora a fé salvadora, você passa a viver debaixo de princípio, que você deposita sua confiança na palavra, que diz que Cristo derramou o teu sangue em favor de muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É quando você olha para Romanos 5,8, para Titos 2,11, e você começa a entender o favor imerecido que veio sobre nós. Então isso que é fé salvadora, adequar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, novo homem, nova criatura, novo ser humano para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, uma fé salvadora é a atitude de uma pessoa que se arrepende e que agora está sob a influência da graça divina, olha só, e deposita sua confiança em Cristo. É eu confiar que Cristo morreu pelos meus pecados e que Ele me amou e se entregou por mim. É eu crer, me lançar de corpo e alma nos méritos de Cristo, confiar nesse mérito de Cristo, por quem Deus está disposto a mostrar misericórdia. Então, a fé salvífica e o arrependimento pode ser exercida por qualquer pessoa. Então entende uma coisa, a fé salvífica e o arrependimento é igual para qualquer pessoa. Então qualquer pessoa pode se arrepender e caminhar rumo a Cristo. Eu quero deixar algum texto prova. Primeiro, Lucas 13:3. Segundo, João 3:16. Terceiro, João 6:29.
João 11:40. João 12:36. João 20:31. Atos 16:31. Atos 17:30. Atos 20:21. E Hebreus 11:6. E caberia espaço para provar que a salvação está disponível para todos e não somente para os eleitos, porque eu creio em um Deus que derramou teu sangue por todos. Então o sangue de Cristo tem eficácia na vida de qualquer pessoa. Basta dar os passos para obter as condições da salvação. Primeiro, se arrepender e depois ter fé para prosseguir na caminhada. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus.